Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade, à discussão das propriedades gerais dos elementos, que nós já vemos discutindo em algumas aulas. Hoje nós vamos ver uma propriedade que é ao mesmo tempo nova, mas é familiar para vocês, chamada de caráter metálico. Tá? Por que eu digo que ela é nova? Porque normalmente a gente não chama essa propriedade de caráter metálico. A gente usa um outro nome que é mais familiar, mas como é uma propriedade que é mais utilizada, é mais discutida, voltada para os metais da nossa tabela periódica, então ao invés de usar um termo eletropositividade, que é o termo familiar para vocês, a gente costuma usar bastante a terminologia de caráter metálico. Então, como vocês podem ver por essa equação aqui, por exemplo, o caráter metálico é basicamente a eletropositividade, ou seja, a tendência de um determinado elemento químico em perder elétrons. Tá? Vamos lembrar que quem tem tendência em perder elétrons na tabela periódica, entre os elementos conhecidos, são aqueles classificados como metais, porque eles têm uma baixa energia de ionização. Vamos lembrar então, reparem, que a eletropositividade ela é como se ela fosse o oposto da eletronegatividade. A eletronegatividade é como se fosse a tendência do elemento de ficar negativo, e a eletropositividade uma tendência do elemento ficar positivo. Essa eletropositividade ela é proporcional, ou na verdade inversamente proporcional, à energia de ionização daquele elemento, do elemento químico, de um átomo qualquer. E o que é essa energia de ionização? A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron. Então, quer dizer que elementos que têm uma baixa energia de ionização, eles têm uma grande tendência em perder elétrons, e formar ligações iônicas. Tá? Vamos lembrar que quando nós temos dois átomos interagindo, conforme eu aumento a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos, maior é o caráter iônico dessa minha ligação química. Lembrando que de uma forma assim, meio usual do senso comum, que não, enfim, tem algumas exceções, mas sempre que a diferença de eletronegatividade entre dois átomos for maior do que 1,6, a gente considera essa ligação como uma ligação iônica. Então, como os metais, principalmente os metais com muita baixa energia de ionização, vão ter aí uma tendência a dar uma diferença de eletronegatividade grande, quando interagindo com átomos ametálicos, eles vão ter uma grande tendência então de perder esses elétrons, e se tornar íons positivos. Então repare que quanto maior a energia de ionização, menor o caráter metálico, e quanto menor a energia de ionização, maior o caráter metálico. Lembrando que caráter metálico então é a tendência dele virar um íon positivo. Então quanto mais fácil ele perder o elétron, maior é esse caráter metálico desse nosso elemento químico. Tá? E por isso esse termo então também é chamado de eletropositividade, tendência de verificar com carga positiva. De uma forma geral, a eletropositividade ela cresce então na tabela periódica de acordo com o raio. Vamos lembrar lá do conceito de carga nuclear efetiva, de que conforme eu aumento o tamanho do meu raio, menor é a carga nuclear efetiva sobre o elétron mais externo. Mas menos ele está preso ao meu núcleo. E se ele está menos preso ao meu núcleo, logo a energia de ionização dele é pequena. Então a eletropositividade ou o caráter metálico ele vai aumentar de acordo com o raio atômico. Repare então que ele vai aumentar de cima para baixo, na tabela periódica, da direita para a esquerda, ou dos gases nobres em direção ao frâncio. Então, de uma forma geral, esses elementos eles vão ter uma alta tendência de tornar íons positivos, como nós acabamos de falar. Logo, eles vão ter uma grande tendência de formar ligações iônicas. Então, por isso que a gente, às vezes, lógico, tem alguns metais, aqueles que estão ali próximos dos ametais, alguns são chamados de metalóides, ou semimetais, enfim, aqueles que estão bem ali perto dos ametais. É lógico que a ligação deles, daqueles metais com alguns ametais, vai ser uma ligação com caráter molecular bastante relevante, significativo. Mas aqueles metais que então se afastam dos ametais, eles vão ter a tendência deles, a ligação que eles vão realizar com ametais sempre vai ser ligações iônicas, devido a essa diferença de eletronegatividade que vai ser muito grande. Então eles vão sempre formar aí compostos iônicos, vão ter uma grande tendência de formar compostos iônicos
de formarem íons positivos. Tem um conceito, né, que a gente trabalha às vezes, que é chamado de base de Lewis. Essa base de Lewis, não sei se vocês vão lembrar, mas só para a gente poder relembrar de forma bem sucinta, é a tendência também do elemento em perder elétrons, tá? Ou seja para formar uma nova ligação química, seja para perder o elétron mesmo, né? Doar ali um elétron ou um par de elétrons, né? Normalmente quando ele cede um par de elétrons, por exemplo, para formar uma ligação covalente, a gente também classifica esse composto, esse átomo, né, como uma base, tá? Mas aqui a gente está indo um pouco mais além, tá? Não estou nem considerando que está cedendo um par de elétrons para fazer uma ligação covalente, não. Estou vamos pensar na situação dele perder o elétron mesmo, né? E aí, elementos então que têm a tendência de perder elétrons também são classificados como bases, né? Ou seja, um conceito de base que vai além daquele conceito de arrênios, né? De ácido e base, né? Vamos lembrar que, segundo Arrhenius, bases seriam todo composto que libera íons hidróxidos, né? OH- em meio aquoso. Aqui a gente está ampliando esse conceito. A gente está dizendo que base então vai ser todo elemento químico que doa elétrons, tá? Que tem uma tendência a perder elétrons, né? Isso então é chamado de basicidade, né? Então, se os metais não têm uma grande tendência em perder elétrons para se tornar tornar positivos, né? Virar íons positivos, então repare que eles vão sempre ter um caráter básico bastante significativo, bastante forte, né? Então, essa característica básica, né, dos nossos metais é bastante relevante, já devido justamente a esse caráter metálico, né? Então, a partir do caráter metálico, né, quanto maior o caráter metálico do meu elemento, maior a sua basicidade, tá? Com uma pequena diferença, repare que a tendência da basicidade na tabela periódica ela também vai crescer de acordo com o caráter metálico, né, dentro dos grupos, para os elementos representativos, né, para a primeira e a segunda coluna da tabela periódica, tá? O grupo 1 e o grupo 2. Conforme eu vou em sentido o centro da tabela periódica, né, para o bloco D, essa tendência já não é tão observada, principalmente bem no meio da tabela periódica, né? O grupo central da tabela periódica, a tendência é ao contrário, né? A basicidade ela aumenta, na verdade, de baixo para cima, tá? E não de cima para baixo. Mas para os elementos representativos, né, tanto da primeira e segunda coluna, eu tinha esquecido, né, dos metais que estão lá no bloco P, né? Vamos lembrar que ali a gente tem uns metais no bloco P também, né, próximo ali dos ametais. Eles também vão ter uma tendência de basicidade para aumentar a basicidade de cima para baixo, tá? A exceção vai ser apenas somente em cima do bloco D, né, que é esse bloco central da nossa tabela periódica, conforme os elementos ficam mais centralizados, né? Então, conforme eu vou analisar os elementos mais na parte central da tabela periódica, mais a tendência se inverte, né? E aí eu tenho, na verdade, a inversão da tendência de basicidade desses elementos de cima para baixo, tá? Devido a alguns fatores, tá? Como por exemplo a contração acanítica, que a gente pode observar ali, ocorre essa inversão, né? Essa inversão do comportamento químico deles. Por fim, além dessa questão da basicidade, uma outra propriedade, né, que é analisada, né, que como é que eu vou dizer? Dependente desse caráter metálico, é o grau de hidratação desses íons, né? Então, a gente pode observar que alguns compostos, né, alguns sais, eles são muito mais solúveis do que outros, né? Vamos lembrar que os metais eles têm uma grande tendência de formar sais, né, que são compostos iônicos, e aí esses compostos então, a gente percebe que há uma diferença, né, de capacidade de dissolução disso em água, tá? Essa capacidade de dissolução também pode ser chamada de grau de hidratação daquele íon metálico, né? Por quê? Porque vamos lembrar que quando eu dissolvo um composto iônico em água, na verdade eu tenho ali as moléculas de água solvatando, né, aqueles íons positivos e negativos do composto iônico, tá? No caso do meu metal, há uma tendência em formar estruturas complexas, né, como essa que está da figura, tá? Aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho. Mas como semelhante a essa, né? Repare que eu tenho moléculas de água, tá? Ligadas ao meu metal, né? O meu íon de níquel 2, íon de níquel 2+, e para formar então essa hidratação desse íon. Quando a gente tem uma hidratação do íon metálico, é como se aquela carga positiva do íon ficasse agora distribuído por todo meu íon complexo, né? Então aquela carga positiva se distribui durante aquele íon complexo. E aí é como se tivesse uma inversão, é como se o meu íon positivo passasse a se tornar então um íon neutro, porque a partir do momento que essa carga é distribuída no complexo,
ele perde um pouco, né, essa carga positiva. Então, essa tendência de formar de sofrer esse processo de hidratação vai ser também proporcional, né? Também vai ser dependente desse caráter metálico. Por quê? Porque um elemento que tem um alto caráter metálico, ele não tem uma tendência de perder essa carga positiva, ele tem uma tendência de preservar sua carga positiva, ele quer ficar positivo, vamos pensar assim, tá? Então, um elemento que se sofre um grande grau de hidratação, como o níquel está representado ali, né? Ele tem baixo caráter metálico, porque ele não tem tanta dificuldade em, vamos dizer assim, perder sua carga positiva e distribuir sua carga positiva com outras moléculas, diferente de um elemento que tem um alto caráter metálico. Tá? Então, então tenta analisar dessa forma, né? O caráter metálico ele tem uma tendência de preservar sua carga positiva. Quanto maior o caráter metálico do elemento, maior a tendência dele de permanecer com carga positiva. E quanto menor o seu caráter metálico, maior a sua tendência em distribuir essa carga positiva, né? Em perder parcialmente essa carga positiva. Por isso que os graus de hidratação, então, né, vai ser inversamente proporcional ao caráter metálico. Tá? O grau de hidratação ele vai aumentar ao contrário do caráter metálico, né? Se o caráter metálico aumentava de cima para baixo, o grau de hidratação será de baixo para cima, né? Se o caráter metálico aumentava dos gases nobres em direção aos metais alcalinos, o grau de hidratação vai ser o contrário, né? Ele vai aumentar conforme direciona ali para o centro da tabela periódica também, né? Em direção aos ametais, tá? Lembrando então que esse grau de hidratação é essa tendência, né, dos íons metálicos sofrer, né, uma solvatação, formando ali íons complexos com aquele íon metálico, de forma que aquela carga seja distribuída ali, né? Aqui é um exemplo de um íon complexo, né, com moléculas de água que estão complexando aqui um íon de níquel, né, e forma um íon complexo com duas cargas positivas que vão interagir aqui com o nosso íon sulfato, tá? Lembrando que complexo é matéria, né? Daqui a pouco, né? Mais para frente aí na nossa disciplina, e daqui a pouco então a gente vai conhecer um pouquinho mais, tá? Pessoal, por hoje é isso, né? Daqui a pouco então vocês continuam com a próxima aula, continuando dando continuidade às propriedades gerais dos elementos. Vamos começar vamos discutir a questão de valências, né? Estados de oxidação, tá ok? Principalmente estados de oxidação variáveis, né? Bastante presente nos metais de transição. Beleza? Até breve.